Olá pessoal, vamos falar então hoje de duas empresas, uma na faixa de R$ 5 e outra na faixa de R$ 6,50 e em cenários opostos, né? Uma que nesses últimos 6 meses já subiu cerca de 45% e a outra que nos últimos 6 meses, depois de uma forte alta, vem recuando cerca de 25, 29, 30% a depender do topo aqui que você pega, né? Se você pegar das máximas até as mínimas, 36% nesses últimos 6 meses. Muito disso acontece por conta das suas commodities, então a gente vai pegar aqui dois cenários de ações cíclicas da bolsa, muito atrelado, né, especialmente uma ao alumínio e outra aqui ao próprio minério de ferro, que também vem se recuperando de fato. O alumínio, especialmente, passou por uma corrida de alta, o que impulsionou muito, né, a segunda empresa que vamos mencionar, enquanto que a primeira, lastreada aqui no minério de ferro, vem sofrendo, né, bastante. Tentou ensaiar uma alta aqui no minério de ferro, mas fato é que ela está chegando no break-even, né, ou seja, no equilíbrio de preço de muitas empresas do setor. Então, que empresas são essas? Sim, a primeira empresa que a gente vai falar é a própria CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. O Vzinho aqui é o do grupo Votorantim, né, que faz parte aí um dos donos, né, da empresa. A gente sabe que ela vem num período de plena recuperação. Fizemos vídeos recentes sobre a empresa, né, quando a gente olha aqui, especialmente no gráfico anual. Deixa eu só pegar a nossa luzinha mágica aqui. Quando a gente olha aqui, pelo menos no gráfico anual, ela passou por um período, né, que a gente chama aqui, né, um período de consolidação, né, muito assintoso, né? Na verdade, ela ficou um bom período aqui na ordem de R$ 3,80, R$ 3,90 até R$ 4. E de uma hora para outra, se a gente olhar esse espectro aqui do gráfico, né, alta, alta, alta e agora uma queda, é muito parecido com o próprio, né, a própria commodity que ela lastreia, né? Então, exatamente, ela repete aqui, olha, consolidação alta, alta e agora uma queda, né? Lembrando que o alumínio hoje está sendo cotado a US$ 2.500 a tonelada. Especialmente a CBA consegue trabalhar numa ordem de lucro real aqui de aproximadamente US$ 1.960 a tonelada. Isso porque ela produz a sua própria energia, né? Então, todas aquelas torres de transmissão, geração de energia, né? E também aqui para poder produzir, né? Na verdade, extrair a óxida de alumina da própria bauxita, né? Matéria-prima, ela precisa de muita eletricidade. Como ela produz a sua própria energia, né? Sobretudo também contratos com a Aura Energia, enfim, ela consegue baratear esse custo. Então, lembrando que hoje, né, o bruto do alumínio está em 2.500, ela tem margens boas operacionais até 1960, 1980, né? Isso você pode ver na própria apresentação da empresa. E no caso da segunda empresa que a gente está observando aqui, né, que é a própria CSN Mineração, que hoje você consegue comprar ela a partir de R$ 5, né? Teve uma alta nos últimos 12 meses, né, de 17%, mas nos últimos 6 meses está seguindo aqui, né, uma queda bem expressiva. Por quê? Porque quando a gente olha a questão do minério de ferro, a gente pode observar, né, exatamente esta queda aqui, né? Lembrando que o minério de ferro conseguiu surfar uma boa alta, né? E igual a CBA Alumínio, né, a CSN Mineração trabalha com um break-even aqui de aproximadamente US$ 100 a tonelada, né? Então, quando a gente observa que hoje o minério de ferro está em 107,05, significa necessariamente que as margens estão muito comprimidas, né, muito apertadas para a CSN Mineração, né, porque hoje está a 107. Lembrando que ela é muito impactada aqui por questão de China, tanto é que aqui, quando foi lançado o plano, né, de aceleração, plano imobiliário chinês, né, teve uma alta, mas essa alta não se confirmou, né, e o minério de ferro tendeu aqui mais para baixo, US$ 107 a tonelada. Então, quando a gente fala aqui de CSN Mineração, né, a gente pode observar alguns fatos interessantes que diferem ela da CBA Alumínio. Quais são os pontos que diferem? Ó, se você olhar, a gente consegue observar que o preço sobre o valor patrimonial está alto. Então a gente consegue chamar aqui, deixa eu só ver se eu consigo tirar isso daqui, beleza. Então é o que a gente consegue chamar aqui de uma ação que está com um preço elevado, uma ação cara. Por quê? Porque hoje, se você pagar R$ 5
Na CSN Mineração, você vai pagar quase que 2,2 vezes o seu valor patrimonial. Enquanto que se você pagar R$ 6,44 em CBA Alumínio, você vai estar tendo um desconto de 3% no valor patrimonial dela. Né? Ou seja, toda aquela estrutura, né, que constitui a empresa, você aqui tem um desconto e aqui você tem um ágio, né? Ou seja, você está pagando além daquilo que realmente tem em valor patrimonial. Né? O PL está até que ajustado, né? PL de CSN Mineração está 7,63, enquanto de CBA está negativo, né? Ou seja, a empresa está se recuperando pós-prejuízo, tá? Então, um cenário diferente. Tanto é que quando a gente olha o gráfico, também é contrário, né? Enquanto que a CBA está saindo de um momento turbulento e melhorando, né? A CSN Mineração está saindo de um momento muito bom e está reajustando as suas margens. Então são sentidos opostos aqui, uma vez que a gente fala de ferro e alumínio, tá bom? Outras coisas também que diferem uma da outra, né? Quando a gente olha aqui na questão dos dividendos, a gente até pode observar uma coisa interessante, ó. Os dividendos pinga às vezes e às vezes não pinga, né? Então, pouquinho dividendo, 3,32 em CBA, pagou bem no ano passado, 6,78, só que esse ano, pelo menos, não adicionou nada de proventos. E uma coisa também que chama atenção foi algumas subscrições, especialmente da CBA, tanto para reforçar a caixa e também pagar um pouco de dividendos, o que não agradou muito os analistas, ou seja, não consegue sustentar proventos com seu lucro, ok? Coisa que na CSN Mineração isso não acontece. Por quê? Porque é uma empresa que dá lucro. Então, quando a gente observa aqui, é uma empresa que tem um ROI muito robusto, estamos falando de quase 30%, o que é difícil para uma empresa como ela, né? Então, ela é uma empresa que dá lucro e os dividendos, olha lá, de 10%, eles são robustos, ó. 6,95, 22 aqui foi extraordinário, 9,9, 10,6 e ela consegue fazer isso com uma boa sustentação, né? Como assim? Se você olhar aqui o payout, ela até que está com uma média interessante, 67,53 e nesse ano está distribuindo cerca de 80% do seu lucro líquido ajustado. Ela já fez algumas peripécias aqui em 22 e também em 23, pagando além do seu lucro líquido, um pouco também de excedentes aqui, é verdade, alguns extraordinários, mas sempre é bom ficar abaixo dos 100%. Passa uma mensagem para nós, como acionistas, de que a empresa está fazendo uma boa gestão de caixa. Né? Então, outro ponto aqui interessante. Outra diferença básica entre CBA e CSN Mineração. Se você observar aqui, o LPA, ou seja, lucro por ação, é negativo, significa empresa no prejuízo. E quando a gente olha aqui para a CSN Mineração, 0,66. O que isso daqui quer dizer? Uma empresa positiva, né, dando lucro para os acionistas. Outra coisa também importante, CSN Mineração tem dinheiro em caixa, a dívida é negativa, significa que tem dinheiro em caixa, muito bem gerido, enquanto que CBA tem aqui um pouco de dívida em relação ao patrimônio. O EBITDA não, porque entrou um pouco de dinheiro em caixa, mas ela opera num ROI negativo, tá bom? Então são algumas diferenças básicas. Você percebe que como a CBA é uma ação que a gente chama de turnaround, né? Ela está fazendo aqui a liçãozinha de casa para subir, veja que tem alguns números que é meio discrepante, né? Por exemplo, a dívida líquida pelo EBITDA mostra que tem dinheiro em caixa, enquanto por patrimônio está devendo. O ROI é negativo, a LPA é negativo, mas a dívida é positiva. Enfim, é uns dados que ficam meio assim, não fica muito congruente, né? Então a seta aponta para cima e para baixo no mesmo indicador. Então é por isso, é uma empresa que está passando por turnaround, os números também vão se ajustar, tá bom? Quando a gente olha na perspectiva de valuation, eu quero convidar vocês a observar aqui o nosso painel inteligente de ações. Já tem ajudado bastante pessoas, são mais de 360 acessos, né? As pessoas têm se beneficiado de encontrar um valor justo com base em lógica de valuation e fundamentos, né? Estamos aqui na versão 4.0. Toda vez que o painel atualiza, ele atualiza sempre diariamente as cotações e os valores de tela. E também outra coisa interessante, quando ele atualiza para a nova versão, quem tem o painel não precisa pagar nada mais por isso, tá? E outra coisa, é uma assinatura vitalícia, você só paga uma vez e não precisa ficar pagando por mês, nada, é seu até a plataforma durar aqui, basicamente, né? Tá usando a plataforma do Google, então enquanto essa plataforma durar,
você vai ter o seu painel aí de ações inteligentes. Então, como que funciona? Eu quero saber se para Graham e para Greenblatt, né, o pai do Value Invest e da Magic Formula, se está cara ou barata essas duas ações. Vou vir aqui no ticker, vou digitar ele, CMIN3, vamos começar pela CSN Mineração, vamos ver se está cara ou barata. Ó, CSN Mineração, para Graham, que é o pai do Value Invest, está cara. Por quê? Preço justo 5,72 e a cotação está em 4,86. Na verdade, é a cotação de ontem à meia-noite, tá? Todo dia ele atualiza aqui. Tá cara porque a margem está muito estreita, tá? Entre a cotação e o preço justo, né? Não tem um fator multiplicador aqui que a gente chama de margem de segurança. Então existe um certo risco aqui, tá? Para Joe Greenblatt está barata. Por que está barata? Porque é uma empresa que tem uma lucratividade alta e um preço-lucro baixo. Tá? Então essa relação de lucratividade versus o valor da empresa está bem discrepante. Tá? Só que nesse caso aqui há uma discordância entre os dois. Tá? Se você quiser assumir esse risco aqui e achar que 5,72 tem uma boa margem de segurança ainda, haja visto o valor de cotação atual, tudo bem. Mas nesse caso aqui não há uma concordância entre os dois pais do valuation. Vou limpar o filtro, vamos pegar agora CBA alumínio, né? Então vou pegar aqui, simplesmente eu clico aqui no filtro, limpo ele e venho aqui e digito CBAV3, digito, dou um enter, olha lá. Olha que interessante agora, tá vendo que aparece esse num aqui em Graham? Por quê? Porque quando o PL é negativo, não tem como fazer a precificação dele. Porque ele faz o LPA, VPA e ele faz a combinação do PL, né? Vezes preço sobre valor patrimonial. Tira uma raiz de tudo isso. Mas como é negativo, ele não consegue nem precificar. E para Greenblatt também está cara, por quê? Porque o ROI é negativo, não tem lucratividade, tá bom? Se você quiser fazer o seguinte, mas qual empresa então deste cenário cíclico eu consigo encontrar boa, barata, né, com bom desconto, que paga bom dividendo? Simples. Vem aqui no filtro de Graham, coloca barata, e vem também aqui no filtro de Greenblatt, barato, né? Ou seja, eu quero barata para os dois fundamentalistas aqui. Posso trabalhar aqui com liquidez, média diária, ou seja, não quero nenhuma ação que é mico na bolsa, pegar no mínimo 100 mil reais de negociação, e no mínimo aqui 6%, então vou colocar 6% de dividendos, né? Olha lá. Olha só que interessante. Agora aqui eu tenho cerca de mais de 30 empresas e algumas delas são lastreado, né, em commodities, são cíclicas, enfim, que você pode fazer um balanço aí na sua carteira. E observem que todas elas pagam mais de 6% de dividendo, tem um desconto interessante, um PL baixo, um ROI bem alto, ou seja, são empresas que lucram bastante, estão descontadas, pagam bons dividendos e têm uma boa margem de segurança aqui de preço, tá bom? Se você quiser ter acesso a esse painel, eu vou deixar o link na descrição e também aí nos comentários. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.